Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 9º dia da nossa trezena dedicada a Santo Antônio. No dia de hoje vamos falar sobre Santo Antônio e o amor à pobreza. Oração a Santo Antônio. Eu te saúdo, Pai e protetor Santo Antônio. Intercede por mim junto a nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que Ele me conceda a graça que desejo. Apresente agora a sua intenção. Eu te peço, amado Santo Antônio, pela firme confiança que eu tenho em Deus, a quem serviste fielmente. Eu te peço, pelo amor do menino Jesus, que carregaste em teu braço. Eu te peço por todos os favores que Deus te concedeu neste mundo, pelos inúmeros prodígios que Ele operou e continua operando diariamente por tua intercessão. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio e o amor à pobreza. Esse é o tema deste 9º dia da nossa trezena dedicada a Santo Antônio. Querido irmão, querida irmã, devoto e devota de Santo Antônio, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo hoje para continuarmos a nossa novena. Depois de vários temas que são virtudes, que mostram aquilo que Santo Antônio foi para a Igreja, para a Ordem dos Franciscanos, hoje nós vamos continuar com uma temática também que tem que nos ensinar muito. Santo Antônio, Fernando de Bulhões, antes de entrar na vida religiosa, foi uma pessoa que tinha uma vida tranquila, tinha uma vida que possivelmente não teria grandes dificuldades econômicas. Porém, quando ele deseja ser religioso, quando ele deseja ser consagrado a Deus, ele deixa tudo. Ele deixa tudo para viver a pobreza. E a pobreza franciscana é diferente da pobreza de outras congregações. Para aqueles que desejam saber um pouco mais sobre esse voto de pobreza, na igreja nós temos diferentes tipos de padres. Temos os padres que são diocesanos e aí nós temos os padres que são religiosos. Os padres religiosos são de diferentes congregações. O padre diocesano, ele vai viver apenas na diocese que ele escolheu. Então ele deve obediência ao bispo e ele vive naquela diocese. O padre diocesano, ele não precisa fazer voto de pobreza, ele precisa seguir uma pobreza evangélica, discernir com o bispo aquilo que ele pode ter de bens, mas ele não precisa fazer o voto de pobreza. Normalmente, um padre diocesano tem conta bancária, ele tem os seus bens próprios. Agora, um padre de congregação, de ordem religiosa, como as irmãs, quando nós entramos na congregação, quando nós passamos o noviciado e professamos os votos, a partir daquele momento nós não temos mais nada no nosso nome próprio. Nós fazemos o voto de pobreza. Tanto as irmãs como os padres. Eu sou um padre deoniano, do Sagrado Coração de Jesus. Por isso que o padre
Daniel sempre assina SCJ depois do meu nome, Sagrado Coração de Jesus. A nossa pobreza, ela é diferente da pobreza, por exemplo, dos franciscanos. A pobreza dos franciscanos é uma pobreza muito radical, que em muitos momentos chega a ser até mendicante, começa a viver daquilo que eles conseguem a partir da doação dos outros. Hoje, talvez, essa pobreza não seja tão radical, tão firme como era na época de São Francisco e na época também de Santo Antônio. O valor da pobreza não está em negarmos os bens que foram criados por Deus. O valor, por exemplo, do jejum não está em negarmos os bens que foram criados por Deus. Muitas pessoas dizem assim: por que eu preciso fazer jejum se tudo foi criado por Deus e Deus criou tudo bom? O jejum, por exemplo, quando a igreja pede datas específicas na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa, o jejum é uma forma de nós respeitarmos a Deus e uma forma também de autocontrole. O jejum é um exercício que nós vamos fazendo de mostrar que nós temos controle sobre nós mesmos e que existe uma celebração especial, existe uma data especial que merece uma renúncia física de cada um de nós. Aqueles que são católicos, no Brasil, tem alguns lugares do mundo que esse ensinamento da igreja ele é um pouco mais maleável, mas na sexta-feira, por exemplo, é dia de penitência. O católico na sexta-feira não deve comer carne. Na diocese que eu moro, a diocese de Macau, o bispo ele é muito claro. Sexta-feira, ninguém está desimpedido, a não ser que seja muito idoso ou tenha algum problema de saúde. Agora, isso faz muito bem. Isso faz muito bem. Aqui não é só para questão física. Eu tenho uma tendência muito grande de ter diabetes. Graças a Deus comecei a fazer exercício físico, melhorei a alimentação. Então o padre até emagreceu. Me sinto muito bem cuidando da minha saúde. E aí pesquisando, entrando na internet, tem muitas teorias que dizem do jejum. Jejum que a partir de 12 horas você começa a melhorar o seu organismo, e um jejum depois de 16 horas você começa até a queimar gordura, você começa a se sentir melhor, o seu organismo, aquilo que não é saudável vai se corrigindo, vai se acertando. Então você pega e tira uma refeição do dia, e aí você consegue fazer um jejum ali de 16 horas mais ou menos. Janta um pouco mais cedo, depois não toma um café da manhã, e aí depois você vai só almoçar. Consegue fazer 16 horas. Depois você se sente melhor. Aquilo que não está bem no seu corpo vai se reorganizando. Então, Deus ele criou uma lógica na natureza que até os médicos, até os cientistas, as pessoas do mundo, eles reconhecem como um valor. E eu penso assim, muitas pessoas dizem assim, eu não vou comer carne. Quantos vegetarianos que dizem, não vou comer carne para o resto da minha vida, para o bem do meu corpo. Muitas pessoas dizem, não vou comer chocolate porque isso também atrapalha na minha dieta, vai atrapalhar de certa forma o meu corpo. Então as pessoas fazem sacrifício por causa de saúde, por causa de valores mentais, ou por causa de tradição familiar. Por que a gente não pode fazer sacrifício devido à nossa fé? Sexta-feira é o dia que Jesus morreu. Então sexta-feira é um dia que, por respeito, nós não comemos carne, pela carne de Cristo que sangrou e foi entregue por cada um de nós para o perdão dos nossos pecados, pelo sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo foi na sexta. Então na sexta, por amor a Ele, por autocontrole, nós fazemos esse sacrifício. Agora, alguns padres, eles deixam de ter bens pessoais no seu nome e vivem a pobreza. Por quê? Porque nós acreditamos que a maior riqueza é Deus, e nós tendo Deus como riqueza, nós não precisamos mais nos apegar a algumas riquezas passageiras. E aí, porque Jesus, ele viveu 3 características de forma muito clara: a pobreza, a castidade e a obediência. Agora, vocês que são leigos, vocês podem ter coisas no nome próprio, vocês precisam ter uma reserva, precisam ter um trabalho, ter a educação dos filhos, mas ninguém pode ser apegado, pode ser dependente, deve ser escravo dos bens materiais. Muitas vezes nós devemos economizar e ter coisas boas, normais e talvez um pouco mais simples. Você economiza isso e aí depois você faz uma doação, ajuda alguém. Quando nós doamos, quando nós ajudamos alguém, o nosso coração ele permanece saudável. A doação, a caridade, o gesto de caridade mesmo é como se fosse um antídoto, é uma vacina
contra nos tornarmos mesquinhos, nos tornarmos egoístas. Aquilo ali oxigena o seu coração, você sai de você mesmo. Querido irmão, querida irmã, que você seja uma pessoa simples, uma pessoa descomplicada. Vai fazer bem para a sua alma, vai fazer bem para as pessoas que vivem próximas de você, e você perceberá que nós criamos muitas necessidades na nossa vida que, de fato, não são saudáveis. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que aquilo que levou os santos a alcançarem a glória eterna também sirva e nos ensina como chegarmos ao céu. Irmão e irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, permaneça firme. Muito obrigado a você que já é inscrito no canal. Se inscrevendo nesse canal, você ajuda a nos tornarmos mais relevantes para o YouTube e alcançarmos outras pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, intercedei pela igreja peregrina, intercedei pelos jovens namorados, intercedei pelos lares em perigo, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Vós, irmão dos pequeninos, intercedei pelos pobres e doentes, intercedei pelos tristes e abatidos, intercedei pelos povos oprimidos, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para o mundo ser mais justo, intercedei pela paz da humanidade, intercedei para sermos mais fraternos, intercedei para acharmos o perdido, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós.